queridos espectadores aqui do Hoje Mais Três Lagoas, Raragente, Rádios Agita Cidade FM e Band FM. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Grupo Agita de Comunicações para mais um HojeCast. Um bate-papo maravilhoso e hoje eu estou recebendo aqui ela, que é arquiteta urbanista com mais de 23 anos de atuação. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a minha querida amiga Elisângela Seben. Muito boa tarde, Elisângela. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Muito bem-vinda. Elisângela construiu uma trajetória, gente, marcada pela experiência, pela atenção aos detalhes e pela visão integrada entre arquitetura e interiores. Com abordagem prática e humana, ela mostra como um projeto bem planejado pode evitar dores de cabeça e transformar o processo de construção em algo prazeroso e eficiente. E eu queria, já de primeira, perguntar para você, Elisângela, como que foi o primeiro passo da arquitetura? Como você falou assim, eu quero ser arquiteta, eu quero seguir essa carreira profissional? Na verdade, foi ainda quando eu tinha uns 10, 11 anos, 12, né? Que eu e meu primo, nós desenhávamos na calçada, aeroportos, na praia nós brincávamos de fazer castelo com muros, então não era algo específico, sempre tinha um entorno na brincadeira, entendeu? Sempre tinha a cidade envolvida. E isso foi despertando a arquitetura em mim, porque eu acredito que a casa, ou o projeto em si, ele pode ser local, mas ele está inserido num espaço e a gente tem que olhar o entorno também. Não é só o projeto em si, é toda a história. Então, entre a insolação, entre a ventilação, que fazem parte do local que está inserido. Não adianta mudar, não vai mudar, entendeu? Mas o primeiro passo foi aquele desenho, assim... Foi. Eu ficava encantado com os projetos, né? Quando eu via todos os cômodos da casa, a entrada, a saída, eu ficava imaginando. E eu sempre achei muito bonito também. Aqui eu não tenho essa expertise, né? Não é a minha praia, mas eu sempre admirei. Eu imagino para um arquiteto apaixonado pela profissão fazer todo esse processo, né? Então, pegar uma folha em branco, né? Imagina. E depois, do nada, quando a gente, depois de um tempo, quero dizer, não é do nada, mas assim, como se fosse num piscar de olhos, está construído, né? Exatamente. Tem uma amiga que cresceu comigo que dizia, lá é o banheiro. Ela, pelas aberturas, ela sabia dizer que espaço da casa que era. Então, hoje, uma marca muito forte minha é as grandes aberturas, porque quando a gente fala de área comum, as aberturas são grandes. Aí, quando a gente entra na parte íntima, que são os quartos, os banheiros, ok, aí podemos definir juntos, mas eu gosto de já colocar no projeto aberturas grandes. Olha isso. Você falou de aberturas de passagem, né? Sim, portas janelas grandes e portas grandes, né? Mudou muito, vamos botar aí de 40 anos para cá, 30 anos para cá, as questões de layout, de portas maiores, menores, mais cômodos. Olha, eu diria que mudou muito de 10 anos para cá. 10 anos. A arquitetura, ela se reinventou, se transformou nesse período. E a pandemia veio para ensinar, eu diria que finalizou ensinando que a gente tem que viver bem. Aonde nós estamos, nós temos que estar bem. Então, a arquitetura, ela faz parte da vida das pessoas nesse sentido. Eu posso ser ou não ser feliz. Muitas vezes, nós não temos essa dimensão, olhando de fora, né? Mas é ela que é a arquitetura que define muitas coisas. Agora, mudar o jeito de ser é como uma praça. O que a pessoa faz? Ela sempre cria um atalho, né? Se o caminho é em L, por exemplo, ela pega e faz uma diagonal. Então, isso isso a gente não muda, mas a gente consegue ajustar essa diagonal, entendeu? Elisângela, você falou uma coisa que me chama muita atenção. Eu sempre fui criado, eu sou dos anos 80, então sempre quando você entrava na casa, era tudo muito quadrado, muito. Você entrava, era a sala, os 2 quartos, a cozinha, né? Acho que nem tinha sala de uma casa de classe média. Sim. Nem sala de jantar, né? Se almoçava junto com a cozinha e a área do fundo. E eu me lembro que um vizinho construiu tal e ele era meio moderno. E eu lembro até hoje que ele ia para a sala, para a cozinha ele fazia uma curvinha.
fazia aquela curvinha. Uma quebradinha. Exato. E os quartos e os banheiros ficavam naquela quebradinha. Fiquei encantado com aquela estrutura. Por que não? Porque gerava sensações, né? Tu já pensou nisso? Que a arquitetura ela gera sensações. E aí ela se torna atraente. Quando ela cria o jogo de sombras, quando ela cria jogo de luminosidade, que daí vem a sombra junto, quando ela cria, por exemplo, uma janela pequena, eu vou olhar o que tem nessa casa. Quando tu olha, realmente já passou. Nossa. Porque a janela é pequenininha, Exato. então ela criou só uma sensação, mas tu não está enxergando realmente lá dentro. Entendeu? Então, de repente, foi isso que marcou essa sensação gostosa de não estar tudo amplo. Hoje a gente usa muito o hall, né? O hall, ele quebra um pouco isso, né? E eu tenho alguns clientes que falam, eu não quero um corredor. Eu quero uma sala que distribui para os quartos. Olha isso. Não, é um corredor. Que é mais ou menos o que eu vi lá nos anos 80, no começo. E é engraçado você falar sobre a questão de distribuição, né? Hoje, eu acho que sempre foi, mas hoje os profissionais estão mais atentos para saber bem aproveitar um espaço, né? Ali, por exemplo, você bate o olho, você fala, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo, mas pode ser duas coisas. Hoje a cozinha, aquela cozinha junto, né? Americana que fala, americana. né? Hoje todo mundo praticamente usa. Todo mundo quer uma cozinha. Ou ter uma cozinha à parte, pequena, né? Só que aí são duas mobílias, né? Tu faz duas cozinhas, tu faz dois granitos, mas as pessoas gostam de ter essa parte da cozinha americana, que é uma integração. Porque a família, nesse sentido, ela tem que estar junto em algum momento. E hoje em dia mudou muito. A mãe trabalha, o pai trabalha também. Então, horários diferentes. Exatamente. Então, quando a cozinha ela virou um atrativo. Entendeu? Por isso que essa americana está muito em moda, está muito em alta. Porque une a família. É um dos momentos que une. Senão cada um fica no seu canto. Antes da gente começar, você estava falando sobre a área gourmet, né? Que é uma coisa que... os homens, principalmente, que estão assistindo a gente, acho que eles já ficam assim. Eu vou contratar, mas eu quero... Deixa que eu cuido da área gourmet. Eu acho que você passa por isso todos os dias. Direto. Até eu falo muitas vezes. Ó, a churrasqueira é do homem. Ele que vai falar se é esse lugar que ele quer, se tá legal. A mulher cuida dos outros somente 5%, mas ele cuida dessa parte. A gourmet porque dele. Exatamente, ele que cozinha, ele que sabe. É ele que entende se ele quer ou não o espaço do lado, se ele quer mexer o braço ou não. Maravilha. Ó, vamos voltar. A galera tá percebendo esse sotaque maravilhoso que a Elisângela tem. Essa gaúcha, né? Ela se formou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das maiores universidades do país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os aprendizados da época, o quanto que eles influenciaram. Eu sei que você já entrou assertiva na arquitetura, mas eu tenho certeza que ali você começou a se apaixonar mais ainda. A gente brinca, assim, que é uma escola, né? A faculdade se torna uma escola. Então, eles acreditavam muito nessa arquitetura de platibanda, que a gente fala, que é um caixote. Então, esse amor, eu venho de uma região serrana. Então, na região serrana chove muito e sempre tem telhado. 90% das casas tinham telhado. Naquela época, então, praticamente 100%, né? Eram de telhado. Colonial, né? Estilo colonial. Exatamente. E a faculdade que eu fiz já começou a incutir em mim essa parte da platibanda, do caixote. Tanto que a gente... uma das primeiras casas que eu fiz, um cliente até me comentou, tá, mas cadê a porta, entendeu? Porque, assim, era uma casa introspectiva, a primeira casa aqui em Três Lagoas, certo, né? Porque como eu venho de uma região chuvosa e que tinha as estações bem definidas, e aqui a gente tem quase que uma estação, que é o calor, praticamente o ano inteiro, eu falei, não, aqui é um deserto. O projeto daqui, essa minha casa primeiro é um deserto. E fiz para mim, claro, né? Certo. Eu acho isso muito legal, testar, né? Testar e depois passar para o outro. E foi uma coisa que não deu certo, foi isso, de usar uma porta pequenininha. Foi que eu comecei a usar gigantescas portas, né? Você fala sobre a questão das diferenças, né? Eu morei em Nova Friburgo, numa região serrana também. E você me lembrou também de outras situações. Até os pontos de ônibus eram, assim, coloniais, por conta dos europeus, influência europeia. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera o seguinte. A mudança, né, de um frio para o calor.
é por conta estrutural ou por conta simplesmente da tendência? Por exemplo, lá é um estilo, aqui é outro, mas é porque aquele estilo lá não pega aqui porque você vai passar frio, ou então não vai dar certo, vai passar calor, ou não. Ou simplesmente, é porque não fica bonito aqui, eu vou mudar o estilo. Olha, e como eu acredito que seja cultural. A cultura ela interfere muito na maneira de cada um projetar e na maneira de morar e de viver naquele espaço. Então, muitas vezes, a tendência todos seguem, né? Que nem, por exemplo, todos fazem a cozinha aberta, né? Hoje a moda é a cozinha integrada com a sala, mas a maneira com que ela vai ser feita, com que vai ser feito o exterior, como ela lida com o exterior é cultural. Olha isso. É muito cultural. Por mais que a casa hoje, quando a gente fala, brinca de alto padrão, né? Uma casa, ela tem muito verde. Então, as pessoas têm visto isso e querido isso na sua vida. Vamos tirar um pouco o verde, desculpa, a calçada, e colocar o verde. Mas, como nós moramos numa região quente, a sujeira vai estar presente praticamente toda parte. Tem que dar água sempre, porque é muito calor. Então, a questão cultural ela interfere muito. Entendi. Eu vejo assim, eu sempre quis piscina. Falei, nossa, meu sonho... Eu tenho 3 sonhos, assim, eu brinco comigo mesmo. Escada. Eu ainda brinco com a minha mãe. Falei, nem que não dê pra lugar nenhum, mas eu quero ter uma escada, igual novela, né? Nem que seja um mirante. Exato, tipo um mirante, um mezanino, alguma coisa Qualquer assim. coisa. Aí eu também... E piscina, que eu acho um luxo, e banheira. E um amigão meu, que é arquiteto, ele fala pra mim, essas 3 coisas, elas são ótimas. As pessoas adoram quando instala e quando manda tirar depois. É verdade. Dá trabalho demais, não é? Não, eu faço uma enquete, né? Eu faço uma enquete, essa já está definido. Você usa essa banheira? 95% dos clientes que respondem sim, os seus filhos usam. Os filhos usam, olha isso. Os filhos, os netos, o vizinho. Não usa uma vez ou 2 e não usa mais. Então, a banheira é uma coisa que eu sempre questiono. Tem certeza que tu quer uma banheira na tua residência? Que maravilha. E tem marcas incríveis, né? Grandes marcas, caríssimas. Lindas. Marcas mais em conta, mas assim, modelos maravilhosos. Maravilhosos. E, por exemplo, ela chega a ser cenário, né? As banheiras ficam soltas no banheiro, não tem mais aquela história de colocar pedra ao redor. Quer dizer, tem, mas assim... A banheira mais bonita é aquela solta, que ela é uma obra de arte. Ela já é planejada ali, Exatamente. né? A torneira especial, né? Ela tem um design todo elegante, né? Você como arquiteta, você como profissional e, lógico, também como dona da sua casa. Você observa esses luxos, mas também tem a funcionalidade. E eu sou muito assim... é lindo, mas vai me dar um trabalho, se entupir, e depois para trocar, e onde eu vou achar um modelo igual. Tem todo esse jogo também, Tem né? essa preocupação com a manutenção. Tem muita preocupação. As pessoas, no geral, têm muita preocupação. Porque, assim, de uma certa forma, a mão de obra está escassa nesse sentido, né, desses serviços. Então, é complicado. Algumas pessoas falam, não, deixa, eu vou me virar. Mas a manutenção é sempre um ponto a se pensar, né? A esquadra é grande, por exemplo. Quem que vai limpar o vidro? Exato. Né? Coisas pequenininhas, mas que acontecem. O esgoto. Não existe edificação sem esgoto. Tem a caixa de gordura. Tem que limpar essa caixa de gordura. E eu tenho certeza que nem todo mundo lembra de tudo. Aí depois, entupiu, não acredito, o que eu faço? Limpa a caixa de gordura, entendeu? Então, assim, a casa, eu falo que a casa tem vida. O que é ter vida? Ela precisa ser pintada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser tratada. Né? Não adianta dizer que é uma construção. Não é. Se não cuida dela, deteriora. Você falou sobre tendência, né? Que a arquitetura é uma moda, né? É igual os grandes estilistas. Tanto é que existem grandes revistas, grandes sites que mostram as tendências agora. Queria que você falasse um pouquinho do teu estilo, né? O que você gosta. Porque eu tenho certeza que o arquiteto, eu já peguei essa manha. Se eu conheço o seu trabalho, se eu ver na rua, eu vou saber que foi você que fez, porque tem algumas peculiaridades, né? Eu tinha um amigo que era arquiteto, eu sabia que aquela clínica foi ele, a outra, porque tinha o toque ali do amadeirado, enfim. E também falar um pouquinho das tendências agora, que estão por vir.
Agora o que vem. Então, uma das minhas características muito... Eu sou uma arquiteta um pouco diferente. Eu sou suspeito, gente, porque ela é chiquérrima, tá? Mas é o chiquérrimo, eu não sei explicar direito o que é. Mas vamos lá, ela vai explicar agora. O que eu tento fazer desde... Assim, depois da pandemia, eu fui estudar. Eu nem acho isso tão... É um pouco desafiador, né? Porque tu tá estudando, tu faz pós, fica lá sentado, tu faz o trabalho, tu presta atenção, tu copia. Enfim... Então, assim, o que eu tento fazer? O dinheiro não é meu, eu sempre brinco, né? O investimento não é meu, é do cliente. Então, assim, quem tem que sair feliz e satisfeito? O cliente. Certo. Então, assim, essa história da marca é fácil de ver, mas no sentido de que eu trabalho muito com cores claras. Eu tenho muito forte isso, de cores claras. E esquadrias grandes, muita luz natural, muita ventilação natural, usar o sol. Né? Então, eu falo, tu tá pensando em comprar um terreno, já é hora de chamar o arquiteto. Né? Para escolher qual o terreno que você quer. A posição que ele está do sol. Exatamente. Porque, assim, gosta ou não de receber? São perguntas simples, mas que tem que falar. Gosta de receber, gosta de ler, gosta de cozinhar. Então, assim... Aí vai olhando a instalação e vai respondendo. Eu já cansei de... no meu programa, inclusive, eu faço sombra, e uma sombra real. Né? Tanto que a minha piscina, hoje, a da minha casa, ela é bem grudada no muro. Por quê? Porque pega sol até às 3 da tarde. Foi um estudo, entendeu? Foi o programa que definiu. Eu falei, eu quero só o máximo que eu conseguir. Então, joguei a piscina para o sol. Olha que legal, tem isso também. Tem isso. Essas tecnologias a gente tem que usar, né? Elas são os programas, enfim, eles são feitos para a gente usar. Porque eu falo que tem que traduzir o que está lá na vida real. A gente tem que ser feliz com aquele investimento que a gente está fazendo. Então, não é de qualquer jeito. É a mesma coisa você fazer uma casa europeia, toda quente, blindada, no calor de 50 graus. Não tem nada a ver. Não dá. Então, assim, tem coisas que a gente tem que saber, mas tem coisas que a gente não usa também, né? Nesse lugar quente, né? Então, ok. E a tendência, o que está em alta é ser feliz. É não ter luxo. Mas o que é o ter o luxo? É fazer o que eu quero, o que eu gosto, onde eu me sinto bem. O luxo, ele se tornou isso. O que me faz feliz. Não é o que faz feliz para o vizinho. Então, assim, está em alta essa parte de integração, está em alta ambientes mais amplos, mas o que mais está em alta ainda é o seu sonho. O que você quer para você. Exato. Eu falo que casa grande, para mim, dá muito trabalho. Que eu sou uma pessoa muito sozinha, meus pais só tem nós 3. Então, para que fazer uma casa muito grande? Eu moro numa casa grande. E eu amo apartamento. As pessoas brigam até comigo. Para que apartamento? Dá trabalho. Gente, não dá. Não dá. É uma benção. Você sai varrendo do quarto e tal, não sei o que, tá limpo. Então, é isso que eu preciso. É o que você falou. E essa área comum trabalho. Não é sua, né? É do condomínio, né? Exatamente. Então, é o que você falou. Achei interessante você falar sobre isso. Eu achei que você ia falar, não, é isso, é alto, baixo. Não, é você ser feliz onde você está. É ser feliz onde... Exatamente. Então, assim, por exemplo, área gourmet. A gente fala muito hoje em dia de área gourmet. O que dá o conforto? O pé direito baixo. Ele traz o conforto, mas a gente mora num lugar quente que o pé direito é alto. Então, mescla os dois, entendeu? E isso tem que estar bem definido no projeto. E eu sempre falo também, você está saindo de uma altura, de um pé direito alto, você vai entrar nos quartos que são mais baixos. Pensa nisso no futuro. Porque, assim, por mais que a gente faça 3D, que é uma foto, que mostra como vai ficar, nem sempre o cliente entende. Ele, na verdade, não é que ele não entende. Ele talvez não dispensou tanto tempo para entender. E aí, quando tá lá, não é para ter surpresas, entendeu? Então, olha com carinho. Quanto mais falado um projeto, quanto mais comentado, é melhor. Para não ter esse tipo de surpresa depois. Porque eu falo que quebrar não é barato. Né? É só uma tomadinha de lugar. Tá, mas então tira essa tomadinha do lugar, pega o reboco, vai, corta em outro lugar, compra a caixinha, coloca a caixinha, deu um valor, ok, R$200. Mas deu, e vezes X caixinhas que está mudando de elétrica. Então, quanto melhor o projeto for definido, quanto mais ele for desenhado, melhor. E o cliente tem que ter essa disposição de também olhar, entendeu?
Você não pode confiar 100% no outro, né? É a tua ideia, a tua vontade, é o teu desejo que está aí. Mas, lógico, consultando quem entende da coisa. Sempre. Fala assim, olha, por favor, ó, é bom, mas tem isso, isso e isso. E pode acontecer, entendeu? Eu acho, a primeira entrevista que nós fizemos na rádio, achei muito legal. Eu fiz uma pergunta que eu adoro fazer. É a pergunta que é mestre para arquiteto, né? O que é mais difícil, construir ou reformar? Essa foi difícil. Reformar. É muito mais. É sempre mais difícil. É quebrar e ver coisa que você nem sabia que tinha. É complicado. É complicado, porque assim, a maioria das vezes não tem. Não lembra, não está definido, não está detalhado, não está desenhado. Não tá funcionando, tá. Exatamente, entendeu? Aí não lembra o que fez, e quando começa a quebrar, vem as surpresas, entendeu? Então sempre tem que, quando vai reformar, sempre segura um extra ali, porque se tiver problemas. 1.000 pode virar 3.000, 4.000. Exatamente. Elisângela, eu adoro conversar, principalmente com a sua profissão, que eu acho encantadora. As pessoas, assim, hoje mudaram muito, né, também. O perfil do ser humano mudou muito. É o que você falou, ele quer conforto, quer segurança, né, e ele quer o bem-estar dele ali dentro da casa dele. Eu percebo que as pessoas hoje, elas querem voltar para casa, né? Elas gostam de ficar mais em casa. É verdade. Até tem números aí, dizem que os bares estão falando que não está saindo mais tanto, parece. Diminuiu um pouco. Porque acho que a galera toma sua cervejinha na sua casa, chama para comer na sua casa, né? Até porque, né, também em questão de economia, sai um pouco mais econômico. Então, acho que a sua casa tem que estar sempre pronta ali para receber. Eu concordo contigo. Até por coincidência, essa semana foi conversado sobre esse assunto. Eu conversei com uma amiga e ela comentou isso. Ela disse, a gente chama muito por várias razões. Por economia, por estar de bem, né? Porque quando está em casa está à vontade, né? Se sai, já sai mais bonito, já sai mais arrumado. Então, roupa apertada, sapato apertado. Exatamente. Então, chamar para casa é sempre um conforto, né? É só deixar pronto e chamar. E assim, a casa, se tu for ver, se tu fizer uma mobília de acordo, se tu fizer ela não exige muita coisa. Ela não pede, né? Ela é simples. Tu pode fazer uma coisa boa e não gastar, não investir tanto nela. É uma questão de gosto, mas pode sim. Agora, o básico tem que fazer, né? Agora, os móveis, por exemplo, gourmet, quando for chamar, tem que ter uma cadeirinha gostosa ali, uma poltroninha gostosa, né? Você é muito exigente na questão da escolha do tipo de móvel, por exemplo? Eu acho que tem que ser de acordo. De acordo, tem que estar ao pé da letra. Ali. Eu sou exigente no sentido de que eu acredito que durabilidade faz parte da vida da gente. Não, Elisângela, já tem um sofazinho que dá para aproveitar. Você deve ouvir muito isso, né? Eu ouço muito. Calma, vamos olhar direitinho. Eu mesma falo muitas vezes, vamos aproveitar. Mas, assim, quando ele é bom, a gente aproveita. Se não é bom, não aproveita. Custa comprar algo novo e algo mais durável. Só que o nome já diz durável. Investimento para você. Exatamente. Olha isso, gente. E eu falo que existe escolhas e também escolhas ruins, que, né, isso é normal. Você está ali para fazer essa consultoria e não deixar errar, né? Sim. Eu brinco que, assim, a verdade, ela tem sempre que ser dita, né? Então, essa consultoria, ela é sempre baseada nisso. É barato? É barato. Vai durar pouco? Vai. Ponto, ok. Cada um faz o que quer. Sim. Só que tem que ter essa... como é que escapou a palavra? Tem que ter essa verdade. Tem que saber o que está fazendo. Tem que ter consciência, né? Consciência da escolha. Isso mesmo. Ok, e escolhe, ok, não tem problema. Existem milhões de marcas no mercado. Exatamente. Né? Nossa, aí você opta por... Eu tenho uma história muito engraçada. Eu tinha uma patroa muitos anos atrás. Ela mandou eu comprar, na época eu era moleque, comprar uma calculadora. E eu fui no lugar para comprar uma calculadora bem baratinha.
Eu falei, aí a moça falou, é R$ 5. Eu falei, mas é boa? Ah, colega, por R$ 5. Ela foi tão honesta. Eu falei, verdade, né? Tá ótimo, pronto. Mas é o que você falou. Igual hoje grandes marcas, por exemplo, que a gente trabalha, que tem, e tradicionais, né? De marcas de decoração, marcas de encanamento. E hoje, por exemplo, o que é o maior desafio do arquiteto? É o alicerce? É o acabamento final? É o encanamento, a parte elétrica? O que você, na sua experiência? O maior desafio, tu diz, na obra, eu acho que é a parte hidráulica é uma parte muito barata, se tu for avaliar. Muito. Ela dá 3% do valor da obra. Só que é ela que dá problema depois que tu tá morando. Se tu olhar, ai, qual o teu problema? Hidráulico sempre. Ou esgoto. O hidráulico eu incluo esgoto, né? Certo. Então, assim, tem que ter um olhar mais apurado. Daí contrata qualquer pessoa para fazer. Não projeta, né, da onde sai água, porque é simples, na cabeça é simples. Eu tive um caso agora de vários apartamentos bem simples e me chamou muita atenção, porque era muito simples e o cliente nem ia me chamar, ele ia até chamar uma pessoa que fizesse algo mais simples, entendeu? Aí ele se deu conta que não, que ele precisava de um detalhamento maior, né, e me chamou. E aí, quando eu me dei conta, a caixa de gordura era um problema. Não tinha inclinação. Ele ia ter que subir para ter a inclinação de todos os apartamentos que ele ia fazer. Certo. Então, o que é mais barato? Comprar mais caixas de gordura ou subir ou a terra? Entendeu? E aí ele escolheu, ok, onde ele queria gastar, o que ele queria investir. Então, isso é legal, né? De ter esse retorno do cliente. O profissional fala e o cliente também É a fala. transparência, né? Exatamente. É a transparência dos dois lados. Agora, eu falo, esse tipo de erro só aparece quando desenha, né? Ou quando tem experiência e quando desenha. Quando desenha é gritante. Esse tipo de coisa. Não é erro que eu quero dizer. É o que vai acontecer no futuro. Elisângela, a nova geração, eu queria que você deixasse um recado para essa nova geração, para quem quer seguir essa carreira tão intensa, né, tão grande. Eu acho que é muito bacana, porque não é só arquitetura, né? Tem gente que vai para o design de interiores, ele falou até isso lá na nossa palestra. Vai para o urbanismo, né? Tem um leque muito grande. E o que eu deixo de recado é que o ser humano é sempre protagonista de todos os projetos. Então, que sempre avaliem o ser humano, como ele está se portando naquela situação, para projetar o mais perto possível de como ele gosta, de como ele vive, de como ele é. Que aí a garantia do sucesso é grande. Que maravilha, viu só, gente? É isso. Conversar com uma pessoa que tem gabarito, que é referência na nossa região, é muito prazeroso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda, né, a sua trajetória, essa trajetória lá do Rio Grande do Sul, das construções coloniais, né, europeias, até vir para o interior de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, que é bem diferente, né? É bem diferente. Já é Treslagoense, já? Já, né? Já praticamente? Super. Sou treslagoense. Até o calor eu não reclamo mais, Pronto. Imagina. Tá ótimo. Obrigado mais uma vez pela visita, volte sempre. Eu adorei esse bate-papo. Um bate-papo leve, foi tão gostoso. A gente passou um pouquinho da sua experiência para as pessoas e para inspirar também as pessoas, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estarei sempre aqui à disposição. Maravilha, gente. E assim a gente vai encerrando mais um bate-papo hoje, o nosso HojeCast sensacional, falando sobre arquitetura, sobre uma trajetória incrível de sucesso da Elisângela Seben. Até o próximo. Beijo para vocês.